Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Nós agradecemos ao Senhor mais um culto de adoração ao nosso Deus e que realmente nós estejamos dispostos a louvá-lo, a cultuar esse nosso Deus que é digno da nossa adoração. Que realmente todo o nosso ser esteja empenhado em louvá-lo, e tirando agora de nós qualquer distração, que a nossa mente realmente se volte para esse momento tão importante, alimentar-se da palavra de Deus, estar na presença de Deus, ter o privilégio de louvar, de bendizer, de orar na presença de Deus, e que este culto seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos iniciar este culto adorando o Senhor, o majestoso Deus da nossa vida. Bendito seja o nome da tua glória, Senhor, como diz a sua palavra, que ultrapassa todo o nosso entendimento, que ultrapassa todo o nosso louvor. A honra, a glória e o louvor seja para o Senhor em todo momento. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no texto que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. E nós vamos fazer a leitura do versículo 18 ao versículo 19. Leiamos então a palavra do Senhor, que nos fala assim: Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Como diz o início do versículo 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ah, irmãos, que o Espírito Santo de Deus sempre leve-nos a presença desse nosso Deus, e que nós, independendo das circunstâncias, do momento, das tribulações ou não, que a gente se alegre no Senhor, que a gente exulte o Deus da nossa salvação. Como diz aqui o profeta, pois o nosso Deus é a nossa fortaleza. Ele faz os nossos pés como os da corça e nos faz andar altaneiramente. Já imaginou o significado dessa expressão? O exercício da fé, e não importa as circunstâncias, não, irmãos. Aqui está uma verdade, aqui está algo que qualquer cristão com intimidade com Deus pode realmente observar exatamente isso em sua vida. Esse é o nosso Deus, que a gente exulte o Deus da nossa salvação. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 16. Louvor ao Deus soberano, hino de número 16 dos nossos hinários. Louvemos ao Senhor. Louvai, ó Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai o sim de vossa alma, tesouro perfeito. Ó
Deus cantai, e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa porfia. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Santo Deus, obrigado. Bendito seja o nome da tua glória, Senhor soberano. O Senhor que é a nossa salvação, é a nossa fortaleza. Te agradecemos porque o Senhor permite estarmos em tua presença e permite poder compartilhar este momento com irmãos e irmãs na fé. Assim nós te agradecemos, Senhor, nos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como sempre nós fazemos, e que agora, em nosso momento de confissão, isso não seja feito de uma forma mecânica ou porque estamos acostumados a esse modelo litúrgico, mas que realmente nós reconheçamos que em todo o momento, no sentido que todos os dias nós devemos sim confessarmos os nossos pecados. 1 João 1,9 é a garantia de que devemos todos os dias confessar os nossos pecados na certeza que somos perdoados por Deus. E tenhamos essa confiança plena, absoluta. Esse Deus majestoso, como escreveu para nós Abacuque, que ele exalta o Deus que é fortaleza, que é salvação, ele se alegra nesse Deus, esse Deus grandioso, que apesar de ser infinito, majestoso, ele é um Deus próximo do seu povo. E um Deus que sempre tem os ouvidos atentos às nossas confissões. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez e vamos confessar os nossos pecados na presença desse grandioso Deus. Ó Senhor, dá-nos sempre a percepção de que somos pecadores, de que o entristecemos em muitos momentos, e por isso rogamos misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ajude-nos, ó Deus, a batalharmos, a lutarmos contra o pecado. Assim nós confessamos as nossas faltas em tua presença, Senhor, nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos ler mais um texto da palavra de Deus, agora na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Sempre é bom a gente frisar a ordem do nosso culto. Sempre chamamos a igreja à adoração, por isso iniciamos o nosso culto adorando, exaltando, glorificando o nosso Deus. Nós depois louvamos, agradecemos em nossa oração,
confessamos os nossos pecados. E agora chegaremos na parte do culto onde nós vamos louvar ao Senhor com cânticos que enaltecem, exaltam o nome do nosso grandioso Deus. Vamos então, antes de louvarmos ao Senhor, lermos o texto bíblico que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Por isso não desanimamos. E hoje nós vamos meditar sobre o desânimo. Como enfrentar o desânimo. Daí Paulo saber muito bem o significado dessa expressão, dessa palavra, desse sentimento, né? Desânimo, que faz parte do contexto em que vivemos, faz parte na jornada da fé, faz parte da nossa vida. Então, como cristãos, como encarar o desânimo, principalmente nesses tempos em que nós estamos passando, como encarar o desânimo. Daí a expressão, por isso não desanimamos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós também lembramos hoje como o último domingo do mês e comumente no último domingo do mês, quando nós ainda podíamos estar presencialmente no templo, nós assim também fazíamos a consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Lembrando aos irmãos que os irmãos possam honrar ao Senhor, reconhecer que mesmo nesse tempo tão difícil, de tantas dificuldades, reconheça que o Senhor tem sustentado e tem fortalecido você. E reconheça que nós sempre seremos devedores da graça grandiosa de Deus em nós. Os dízimos não foi uma invenção da igreja, das pessoas, mas o dízimo ele é bíblico, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então, como cristão, é realmente dever nosso devolvermos aquilo que pertence ao nosso Deus. Se você tem o seu dízimo e a sua oferta para assim consagrá-lo ao Senhor, já foi disponibilizado para vocês a conta bancária da igreja, e se algum irmão ou irmã tem essa dificuldade no depósito, também pode nos acionar e a gente estará providenciando então esse depósito. Não vamos esquecer, irmãos, aqui a igreja, mesmo nesse período que ela ficou e está ainda fechada, houve muitos reparos aqui. Os irmãos puderam presenciar isso no grupo de WhatsApp, né? A igreja está passando por algumas pequenas reformas. Então, a necessidade, sim, de nós nos atermos a isso e também termos o cuidado com a casa de Deus. Então, a necessidade de sermos dizimistas, de honrarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Vamos então louvar ao Senhor. Louvar a Deus por tudo que Ele tem feito a nós, por tudo que Ele tem dado a nós. E também ser agradecidos a Ele, por Ele permitir,
por Ele nos ensinar, por Ele nos exortar a nós consagrarmos os dízimos e as ofertas para a glória do nosso grandioso Deus. Louvemos ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha
tua vista, alegre sou. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Irmãos, vamos ler nessa noite para a nossa meditação, enfrentando o desânimo. Nós vamos ler a palavra de Deus que está na carta aos Hebreus, capítulo 12, os 3 primeiros versículos desse texto. Hebreus, capítulo 12, os 3 primeiros versículos desse capítulo. Vamos ler, assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ó Deus, ilumina-nos. Ó Santo Espírito, instrutor nosso, rogamos os méritos de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos meditar nesse texto e eu quero trazer nesta noite uma aplicação que eu não fiz quando eu compartilhei esse mesmo texto com os irmãos aqui na igreja. E é salutar para nós que prestemos atenção que no período em que nós estamos vivendo, em tempos como esses que nós estamos passando, é inevitável que o desânimo não venha abater a nossa porta. É impossível evitar de que o desânimo não venha a nos assediar. Então, o que fazer? O que fazer com o desânimo que teimosamente vem assediar a nós, tentar colocar as nossas esperanças lá para baixo, as nossas expectativas, esfriando a nossa fé, a nossa alegria, trazendo turbilhões de pensamentos que, ao invés de nos ajudar, atrapalham. O que fazer? Como enfrentar o desânimo? Por isso que esse texto aqui está na palavra de Deus para nos auxiliar a esse respeito. O autor da carta aos Hebreus, ele tem por objetivo dizer para os seus leitores que devem confiar e perseverar, permanecerem em Cristo Jesus. Cristo que é suficiente para todos aqueles que creem nele. O autor deixa bem claro a grandiosidade da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. A superioridade de Cristo Jesus sobre qualquer questão, qualquer coisa. E assim, tendo esse objetivo, ele escreve esta carta a fim de encorajar aos irmãos na fé a ter a fé perseverante em Cristo e enfrentar o desânimo, que faz parte da vida de qualquer ser humano, mas há como enfrentar. E ainda mais nós que vivenciamos esses dias com incertezas, com ansiedade, quantas coisas estão passando à nossa mente e quem sabe você, meu irmão, você, minha irmã, nesse exato momento não esteja desanimado, desanimada. Diante de todo o cenário, diante de expectativas, mas como irmão e irmã na fé, quero convidá-los a refletir, a ponderar no que a palavra de Deus ensina, nos orienta, como nós enfrentamos o desânimo. O escritor de Hebreus, no texto que temos aqui diante de nós, sugere primeiramente que estamos rodeados de testemunhas. E se a gente prestar atenção, o capítulo 11 de Hebreus, ele relaciona algumas destas testemunhas. Ou seja, alguns personagens do Antigo Testamento que suportaram grandes sofrimentos e que perseveraram na fé. Daí o início do nosso texto aqui no capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de grande nuvem de testemunhas. E ele está relacionando essas testemunhas
com esses personagens que foram citados no capítulo 11. O capítulo 11 é finalizado com o registro de homens e mulheres de Deus que foram humilhados, açoitados, que foram apedrejados, foram presos, cerrados ao meio e que não tinham casas. Olha o texto que se encontra aí no capítulo 11, versículos 36 a 39. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E vê, meus irmãos, ao iniciar o capítulo 12, o escritor começa dizendo que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Isto é, você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. E muitas vezes nós até podemos sofrer da síndrome de Elias, lembram? Quando ele foge de Jezabel, ele vai para um lugar distante, ele entra em uma caverna e ali ele pensa que só ele adora a Deus, só ele busca o Senhor. E o Senhor mostra a Elias, você não está sozinho. Há mais pessoas ali que temem e glorificam o meu nome. Irmãos, isso em relação ao presente é verdade. Nós não estamos sozinhos porque muitos que estão vivendo em nossos tempos também estão adorando e glorificando a Deus e enfrentando o desânimo na presença do nosso Deus. Mas o autor aqui aos Hebreus, para trazer tranquilidade naquele momento da história para esses leitores a perseverarem na fé em Cristo Jesus, ele relembra personagens, podemos dizer, heróis da fé do passado, para que eles no presente, naquele momento da história, pudessem raciocinar assim: nós não estamos sozinhos, nunca estivemos sozinhos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Este, portanto, do versículo 12, é o elo dos capítulos 11 e 12. É o que liga, é a ponte do capítulo 11 para o capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. É o autor da carta dizendo: olhem essas pessoas, prestem atenção na história delas, o que ficou registrado a respeito delas. Elas conseguiram seguir, elas perseveraram, elas foram em frente, elas não desistiram, não obstante a todas as tribulações e sofrimentos que enfrentaram. Elas completaram uma carreira, como se ele estivesse dizendo: veja isso com carinho, com cuidado, e sejam encorajados por elas. É isso o significado da expressão aqui, a grande nuvem de testemunha que temos ao nosso redor. Irmãos, muitas vezes na leitura desse texto,
dos versículos que ainda lemos ainda há pouco no capítulo 11, principalmente no final desse capítulo, do verso 36. Muitas vezes eu não consigo ler até o final porque a emoção vem de imaginarmos pessoas que a palavra de Deus deixou aqui registrada. Essas pessoas, o mundo não foi digno delas. E não obstante ao que elas passaram. Dá para imaginar isso? Nós temos uma noção do significado dessa expressão. Como foi a batalha, a vida desses cristãos, irmãos e irmãs na fé, que perseveraram, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, mas não negaram a fé. Foram perseverantes. Tinham tudo para se desanimarem, tinham tudo para desistir, mas não desistiram. Foram em frente, caminharam. Bendito seja o nome do nosso grandioso Deus, e é isso que o autor aos Hebreus tem em mente. Sejamos encorajados por esses heróis da fé, irmãos. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele também escreveu acerca de seus próprios sofrimentos, das suas tribulações que ele e os seus amigos haviam experimentado. Tribulações tão grandes que se desesperaram até da própria vida. Olha aqui, vamos relembrar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Vermos, é fato que eu não desejaria esse tipo de sofrimento a ninguém, mas também, irmãos, me acalma pelo fato do apóstolo Paulo ter passado por ele. Me faz sentir melhor com relação ao meu próprio desânimo, ou seja, me anima de saber que eu não sou apenas o único a passar por tribulações e a enfrentar o desânimo. Há uma grande nuvem de testemunha. Estamos rodeados por essas nuvens de testemunhas. Quer ver mais um herói da fé? Que eu, quando abro aquele livro, eu não consigo ler porque eu desabo a chorar. É a história do primeiro padre a se converter ao Evangelho, pela graça de Cristo, José Manuel da Conceição, escrito de uma forma tão brilhante, pela mente tão brilhante, do reverendo Boanerges Ribeiro, saudoso reverendo Boanerges Ribeiro, um grande historiador da IPB. Ele escreve de uma forma magistral o final, ele relata o final da vida de José Manuel da Conceição. Esse ex-padre que andou por diversas cidades, por diversos lugares, espalhando o evangelho da graça, num tempo tão difícil. E ele morre como um indigente. É encontrado como um andarilho, descalço, com a roupa toda desgastada. Homens da qual o mundo não era digno. Mas não obstante a tudo isso, não desistiu, não desanimou. Bendito seja o nome do nosso Senhor. E é bom lermos histórias assim. É bom recordarmos
Irmãos, vocês percebem? O desânimo sempre é marcado por um sentimento de solidão. Você sente que ninguém entenderia, que ninguém passaria pelo seu tipo de problema, que ninguém poderia sentir-se tão desanimado quanto você se sente no momento. E lembrar que outros, de fato, têm passado por situações de sofrimento, às vezes ajuda. Quando me sinto desanimado, penso na grande nuvem de testemunhas do capítulo 11 de Hebreus, da grande nuvem de testemunhas da história da igreja, da grande nuvem de testemunhas de irmãos e irmãs na fé no nosso tempo. Eu me lembro dessas nuvens de testemunhas. Elas me ajudam no desânimo. Tenho também pedido a Deus que me dê força suficiente para continuar levando a vida, a fim de ser testemunha para outras pessoas, a fim de também se enfileirar na fila, se enfileirar aqui nessa grande nuvem de testemunhas, fazer parte de grande nuvem de testemunho. Seja essa a oração sua também, meu irmão e minha irmã. Mas, irmãos, veja que também o nosso texto aqui não sugere apenas que temos companhia, mas também nos lembra que fomos perdoados. Olha que maravilha, olha que bênção. Olha o que o escritor diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Não sei quanto a você, mas quando eu estou desanimado, a primeira coisa que faço é examinar meus pecados. E eu encontro uma porção deles. Culpa é parte do desânimo. E como é que nós nos desembaraçamos de todo o peso do pecado? Fazemos com a nossa luta contra o pecado e a nossa confissão, confiando na promessa de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Irmãos, raramente o desânimo cresce no solo do perdão. Examine a sua vida, aceite o perdão. E porque nós temos condições de nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e porque temos condições agora de guerrear contra o pecado? Porque Cristo, o nosso Senhor, nos revestiu de poder, no sentido que Ele batalha por nós e nos dá sim condições de enfrentarmos, de batalharmos contra o pecado. Fomos perdoados, somos alvos da graça do Senhor. Você crê nisso? Você entende que você em Cristo é nova criatura? E Cristo Jesus, lá na cruz, Ele cravou todos os seus pecados. Ali você foi reconciliado com Deus. Você crê no perdão de Deus? Irmão, aceite o perdão de Deus. O autor aos Hebreus também diz que somos fortalecidos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia,
e está sentado à destra de Deus. Veja, meus irmãos. Alguém já disse que a falta de esperança é irmã gêmea do desânimo. Em tempo algum, o cristão deve se desesperar, porque temos a opção de olharmos para Jesus em vez de olharmos para as nossas circunstâncias. Olhando firmemente para o autor e o consumador de nossa fé, Jesus. Olha só, considerai, pois, atentamente aquele, ou seja, considerai a Jesus que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Em tempo algum, irmãos, o crente em Jesus deve desesperar-se. Porque, volto a repetir, nós temos a opção de olharmos para Jesus ao invés das nossas circunstâncias. Lembram quando nós meditamos no incidente ocorrido com o apóstolo Pedro no Mar da Galileia, quando Jesus disse para Pedro para que ele andasse sobre as águas? O problema é que Pedro começou a olhar para as ondas, ao invés de olhar para Jesus. E quando você, quando eu, quando nós enfrentamos tribulações, outras pessoas podem até dizer, olhe para Jesus. Porém, é muito difícil fazer. É verdade. Mas mesmo admitida essa dificuldade, ainda assim, a presença de Jesus faz grande diferença. Olhar para Jesus pode não ser fácil. E não podemos ignorar as ondas totalmente. Entretanto, irmãos, a questão da experiência de Pedro não era mostrar que as ondas existiam ou quão grandes possam ser, mas que Jesus estava presente. Ele estava com Pedro, ele está conosco. Talvez podemos estar dizendo hoje o seguinte: estou realmente atravessando um momento muito difícil. Estou tão desanimado que acho que não vou seguir em frente. Mas deixe dizer algo. O princípio é o mesmo. Não importam as circunstâncias, ou Jesus está presente ou não está. Ou Jesus tem algo a ver com a sua situação ou não tem. E se ele não tem nada a ver, então o seu problema é muito maior que o desânimo. Mas a Bíblia declara, aliás, a Bíblia é muito clara a respeito da participação de Jesus, da presença de Jesus, da presença de Deus conosco. Olha o texto que temos em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, fixe seus olhos em Jesus. Isso faz grande diferença. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E olhar para Jesus, talvez muito, imagine o que seria isso, olhar para Jesus? Confiar. Ter a certeza de que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador. Você estar satisfeito com Ele, você adorar ao Senhor, agradecer por ter um amigo tão ímpar, tão importante, tão magnífico,
É você observar os seus mandamentos, cumprir os seus mandamentos. Isso é olhar para Jesus. Mantenha os olhos fixos em Cristo Jesus. Irmãos, vamos então às aplicações práticas para nós. Primeira aplicação para nós, irmãos, olhe para o passado e veja a grande nuvem de testemunha. Exercite essa questão. Olhe para o passado e veja e perceba a grande nuvem de testemunhas. Quando olhamos para a história do povo de Deus, vemos a fidelidade e o amor divino. E se você olhar para o seu passado, você também verá a fidelidade e o amor de Deus. Deus tem construído memoriais em nossa vida, desde o nosso nascimento. E o que é um memorial? É a lembrança dos momentos quando Deus confirmou a nós e disse: sou fiel. E se ele foi fiel no passado, ele não deixará de ser fiel agora e muito menos no futuro. Nosso Deus é fiel. Então, irmãos, olhe para o passado e veja a grande nuvem de testemunhas. Outra consideração aqui, segunda aplicação, lembre-se dos fatos, lembre-se da obra perfeita e completa de Cristo Jesus. Quando estiver desanimado, não se esqueça dos fatos. Veja, Cristo já realizou tudo na cruz. Ele expressou assim: está consumado. Sua morte e ressurreição trouxe a nós reconciliação com Deus. Temos paz com Deus. É isso que significa paz, a paz bíblica, a paz verdadeira. Estamos em paz com Deus. Em Cristo estamos perdoados. Agora temos forças para enfrentar qualquer tribulação. Em Cristo somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo, ele instruiu as pessoas em Efésios, aos irmãos lá de Éfeso, sobre como permanecer firmes em meio à batalha. Vejamos esse texto que está na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 13 e 14. Olha o que nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Devemos depender da verdade para suportar, irmãos. Os fatos é que são a realidade, não os nossos sentimentos sobre os fatos. Um dos sinais do desânimo é o sentimento de que Deus foi embora, de que você não é importante, que estava enganado a respeito da sua fé. Estava enganado a respeito do seu relacionamento para com Ele. O desânimo pode fazê-lo acreditar que ofendeu a Deus, mas não é verdade. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não age de maneira caprichosa. A Bíblia é clara a esse respeito. Eu ouvi, certa feita, uma frase interessante. Nunca deixe, aliás, nunca duvide nas trevas do que Deus lhe ensinou na luz. Nunca duvide nas trevas do que Deus lhe ensinou na luz. Quando o desânimo bate à porta, é verdade que as Escrituras parecem tão áridas quanto o pó.
que as minhas orações parecem nunca passar dos meus lábios. Estudo as Escrituras e oro quando as coisas vão razoavelmente bem. Então, quando vem a escuridão, lembro-me das verdades que descobri na luz e me agarro a elas com todas as minhas forças. No combate ao desânimo, irmãos, é essencial conhecer as doutrinas bíblicas, porque elas fornecem verdades eternas, fatos que são uma constante a despeito de como os sentimentos estejam em qualquer momento. Às vezes, podemos não nos sentir cristãos. Às vezes, sentimos que Deus talvez não seja um Deus de amor. Às vezes sentimos que não pode haver sentido nas tribulações. Às vezes sentimos que a nossa vida é em vão. Mas, irmãos, percebam uma questão. Sentimentos são simplesmente sentimentos. Eles não têm nada de realidade em si próprios. Por isso é que na escuridão eu me lembro do que eu aprendi na luz. Finalmente, irmãos, além de olhar para o passado e ver a grande nuvem de testemunho, além de lembrar-se de fatos, lembre-se da obra de Cristo, lembrar da obra de Cristo, olhe para o futuro, o trono de Deus. Ah, quanto a igreja tem perdido esse olhar, tem perdido a ênfase na palavra Maranata. Olhe para o futuro, o trono de Deus. Reparou num grande detalhe que está no texto em que nós estamos considerando aqui na carta aos Hebreus? Olha só que o texto nos diz: e está assentado à destra do trono de Deus. Irmão, quando você se desanimar, não se esqueça do futuro. Veja que maravilhoso, lembremos o que o apóstolo Paulo escreveu ao discorrer sobre as expectativas que podemos ter como crentes. Olhe para o texto. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vê que bênção. Irmãos, a sede, na verdade, ela não pode provar que exista água. A sede não pode provar que exista água. Como também a fome, ela não pode provar que existe comida. Isso é verdade. Mas a sede e a fome são excelentes indicadores de que existe alguma coisa em algum lugar com que saciar tais necessidades. Alguma coisa que resolva e complete, apontando para o futuro e para uma promessa. Olha o texto. Olha essa promessa maravilhosa de Cristo Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. Desanimado? Lembre-se de memoriais que Deus lhe deu no passado e encare o futuro com confiança de que Ele lhe preparou um lugar maravilhoso. Amém? É assim, irmãos, que enfrentamos o futuro. Aliás, que enfrentamos o desânimo. É dessa maneira. É dessa maneira. Olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Ó Deus, fortalece-nos a cada dia, a cada momento. Ajuda-nos, ó Senhor, porque nós desesperadamente carecemos de ter sede e fome da Tua palavra. Dá-nos entusiasmo para observá-la, para meditar na Sua palavra, para estudar a Sua palavra, Senhor, no nome precioso de Jesus. A Tua palavra, ela dá direcionamento importante para nós. E obrigado, Senhor, porque estamos vivenciando um momento atípico, completamente diferente. E muitas vezes, e todos os dias, o desânimo teima em bater a nossa porta. Mas a Tua palavra, que é viva e eficaz, nos auxilia a enfrentarmos o desânimo, para a honra e para a glória do Teu santo e excelso nome. Aplique essa palavra em nosso coração, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um cântico que está em meu coração, faz parte da minha jornada de fé. Cântico composto pelo grande irmão na fé, grande compositor, Paulo César, do Grupo Logos. Esse cântico tem como título Situações. Quero compartilhar com os irmãos este cântico. E você que já conhece esse cântico, relembre. Pode cantar comigo. Louvemos ao Senhor, situações. Vamos lembrar sempre que o autor e consumador de nossa fé, se a gente cair e se a gente pensar que é o fim, Ele levanta e faz com que a gente siga. O desânimo pode tentar tirar a nossa alegria, mas seguindo os conselhos da palavra de Deus, nós enfrentamos ele. Vamos então ouvir esse cântico Situações. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer,
Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Mas eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Mas eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue. Irmãos, belo cântico. Essa melodia, ela faz parte, posso dizer assim, da minha vida, da minha trajetória de fé. E eu louvo a Deus por essa nuvem de testemunha, posso assim dizer, pela vida do nosso irmão Paulo César. Deus tem trazido a este homem de fé grandes canções, grandes composições para a honra e para a glória do Senhor. Quero convidar agora os irmãos a juntos louvarmos ao Senhor com o hino de número 162. Hino 162, a voz de Deus. Vamos louvar ao Senhor com esse hino, 162, a voz de Deus. E logo após o hino, a bênção apostólica, e assim estaremos encerrando este culto de adoração ao nosso Deus. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, as consolações, as orientações do Santo Espírito, sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor Jesus. Irmãos, é com alegria que pudemos ter a oportunidade, Deus ter permitido nós transmitirmos este culto de adoração na presença dEle, cultuando ao Senhor, digno de glória. Que aprendamos a cada dia a encarar o desânimo, a enfrentar o desânimo e poder dizer: Senhor, Tu és a minha rocha, é a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Os avisos daqui a pouco estarão sendo
colocados aí em tela para os irmãos. E nós, irmãos, vamos agora aguardar mais um pouco para ver a possibilidade de nós estarmos aos poucos voltando às nossas atividades. Bem que se sabe, o nosso presbitério ele é composto em 3 municípios distintos: São Caetano, Santo André e São Bernardo. Cada município trabalha com algumas ponderações. A Prefeitura de São Bernardo, ela tem como um decreto estabelecido que a retomada de cultos religiosos, né, de exercícios religiosos no município, sejam observadas algumas questões, como, por exemplo, a obrigatoriedade da igreja ter um termômetro para medir a temperatura daqueles que adentrarão ao templo, a higienização, a disponibilidade de ter o álcool em gel, a recomendação de que os irmãos venham de máscaras para o templo, a recomendação de ter um distanciamento respeitado. Então, veja que não é tão simples assim, uma retomada tão simples assim. A igreja também tem que apresentar um ofício, se responsabilizando. Então, irmãos, tenhamos calma. Eu sei que é a nossa vontade, é o nosso desejo de ver aqui os irmãos assentados ao banco. Eu sempre tenho dito aqui, quando a gente filma aqui da igreja, ver os bancos vazios é muito difícil. Então, cada município, cada igreja vem se adequando. As igrejas em Santo André estão já voltando paulatinamente, né? Devagar, seguindo as recomendações, mas é diferenciado. E ainda mais uma questão no decreto aqui de São Bernardo, é que o tempo estipulado para os exercícios de culto são 60 minutos, ou seja, 1 hora. São Caetano e Santo André, há a disponibilização de 90 minutos, 1h30. Depois deste prazo, depois de 1 hora, no caso aqui São Bernardo, tem que se guardar, se for acontecer mais um culto, tem que ter o respeito de ter um intervalo de 2 horas para iniciar uma outra atividade. Então veja que nós também, como conselho, e a comissão executiva do presbitério também já compartilhou, né, as observações, as orientações das igrejas. Então vamos estudar uma maneira melhor para a gente retornar às nossas atividades e continue orando. Porque veja, nessas orientações eles dizem lá, olha, orientar para que pessoas com mais de 60 anos ainda permaneçam em suas casas, grupo de risco, pessoas, evitar que crianças venham também. Mas, irmãos, a gente sabe que isso é difícil, né? É o desejo, nós não podemos simplesmente proibir vir à igreja, mas devemos orientar. E estamos dispostos a seguir as recomendações do que as autoridades colocam a nós. Muitos podem dizer, mas a autoridade nem sabe o que está falando. Mas e o testemunho nosso como cristão, como igreja, como é que fica? Nós também sejamos prudentes, né, nesta retomada. E que Deus nos auxilie e nos dê coragem e que nos faça perseverantes em tempos assim, enfrentando, encarando o desânimo e tendo a certeza que em Cristo somos mais que vencedores. Deus os guarde pelo seu poder e esteja sempre ao vosso lado. Amém.